Eu quero compartilhar com você hoje acerca de um tema, e desse tema eu quero usar alguns textos, mas eu quero ler Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Vamos tomar esse texto como base para aquilo que nós vamos refletir nessa manhã. E aconteceu que, indo ele a caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus ouvia sua palavra. Mas Marta estava ocupada com muitas tarefas, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Então diga a ela para me ajudar. Respondeu Jesus. Respondendo a Jesus, ele disse a ela: Marta, Marta, preocupada você está com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, que não, ou que numa outra tradução diz que nunca lhe será tirada. Amém? Queridos, uma vez eu ganhei de presente de aniversário um quadro para colocar na parede de casa, que dizia assim: nessa casa nós amamos ao Senhor, nós nos amamos, dizia assim, nós amamos o Senhor, nós nos amamos como família e amamos uns aos outros. Era alguma coisa assim. E é muito comum a gente encontrar esses tipos de quadro nas casas, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós amamos o Senhor, Deus abençoe essa casa, Deus abençoe esse lar. É muito comum a gente encontrar essas legendas. No entanto, você já pensou se nós pudéssemos pendurar ou colocar num quadro na nossa casa, também colocando que Deus é abençoado nessa casa? Deus é glorificado nessa casa? Porque não é tão comum a gente encontrar esses quadros com aquilo que deve partir de nós para com Deus. É muito comum a gente encontrar os quadros com aquilo que a gente espera de Deus, com aquilo que a gente espera que Deus faça. Mas que tal se a gente começasse a pensar em colocar quadros na nossa casa, dizendo: aqui o nome de Deus é honrado, aqui princípios são obedecidos, aqui a vontade de Deus é feita, aqui o pecado não tem lugar. Porque a gente observa que às vezes a gente estabelece um relacionamento com Deus baseado somente naquilo que nós esperamos receber dele, baseado somente naquilo que ele tem para nós. Mas nós precisamos entender que na vida cristã, no relacionamento cristão, há coisas que Deus espera de mim e de você também. E eu queria usar isso como uma introdução para falar sobre alguns tipos de casas que Jesus pode alcançar. A pergunta é: se Jesus fosse na sua casa hoje, se você tivesse a certeza que você ia sair daqui e você tinha um encontro marcado com Ele no almoço na sua casa, como que Ele seria recebido se você soubesse que Ele iria estar com você hoje no almoço? O que você prepararia? Qual que seria a sua atitude? Qual que seria o seu comportamento antes dele chegar, quando Ele estivesse lá e depois que Ele saísse? A primeira casa que a gente percebe que Jesus entraria ou gostaria de entrar, ou que às vezes até está, mas não é recebido como deveria, é a casa dos preocupados. Porque às vezes, mesmo a gente dizendo que Jesus está na nossa casa, está na nossa vida, o nosso tempo está sendo investido mais nas preocupações do que no nosso relacionamento com Ele.
Ele está na casa de Marta e Maria, mas enquanto Maria ouvia atentamente a sua palavra, Marta, apesar de Jesus chegar lá, Marta continuou vivendo a mesma rotina que ela vivia. Marta continuou preocupada com seus afazeres da mesma maneira que ela se preocupava. E é interessante que ela ainda critica a sua irmã e ainda pede que Jesus intervenha, como se ela tivesse realmente tendo o comportamento correto com a presença de Jesus ali. Às vezes a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente recebe Jesus na nossa família, mas a gente continua tendo mais tempo para as preocupações do que para Ele. Se Jesus está na sua casa, qual é o tempo, qual é a atenção que você tem dado para Ele? Qual é a atenção que você tem dado para a palavra dEle? Qual é a atenção que você tem dado, sabe, para um tempo de intimidade com Ele no teu dia a dia? Porque aqui na igreja é fácil adorar, é fácil louvar, é fácil ouvir a palavra. Mas aqui nós percebemos que Jesus estava na casa delas, não era no templo. E Jesus esperava de Marta o mesmo comprometimento que ele viu de Maria, de que mesmo ela estando em casa e não no templo, ela tinha tempo, ela parou para ouvi-lo, ela sentou para ouvir a sua palavra. Não adianta nada você ter Jesus na sua vida e você não parar para saber o que Ele espera de você. Não adianta nada você ter Jesus na tua casa e você não se preocupar com o que Ele tem para te dizer. Porque às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está a gente tem quadros de Jesus em casa, a gente diz que Jesus está na nossa casa, mas a gente não para. Entra semana e sai semana, e a gente não para ouvi-lo. A gente não para ler e meditar na palavra. A gente não para ter um tempo de intimidade com Ele, para saber o que Ele quer falar para nós. Trabalho, estudo, faculdade, preocupado com tantas coisas, e aquilo que deveria ser o mais importante, a gente não tem tempo. A gente vai deixando para depois, né? Vai deixando para depois, e quando você percebe, você está tão ocupado, tão preocupado, que você não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia. Essa nossa geração, eu acho que é a geração que mais tem opções de distração. Só que você percebe que em meio às preocupações, você consegue olhar a rede social, você consegue fazer outras coisas. Sabe, Marta ocupada, ela se esqueceu do privilégio de ter Cristo na sua casa. Gente, tem gente que está esquecendo que ter Cristo na nossa vida é um privilégio. Tem pessoas lá fora que não conhecem a Cristo. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Tem pessoas, sabe, que não tem o acesso que eu e você temos. E às vezes a gente está abrindo mão desse privilégio. A gente está abrindo mão daquilo que Jesus conquistou na cruz, que foi o livre acesso ao Pai. E a gente conhece, a gente sabe disso, mas a gente não desfruta. Marta estava ocupada demais, ela esqueceu. Sabe, e é engraçado que se o governador for na sua casa, pegando como autoridade máxima de um estado, eu duvido que a gente vai ficar lavando louça, que a gente vai, não, fica aí que eu tenho um negócio para resolver, tá? A gente não trataria dessa maneira. Porque eu sei que muitos se sentiriam privilegiados em receber uma autoridade na sua casa. E aí a gente prepara aquela louça que a gente nunca usou, a gente bota na mesa, né? A gente arruma tudo, a gente prepara tudo. Mas às vezes Cristo está na nossa casa e a gente está ignorando a presença dEle. Cristo está na nossa vida e a gente está ignorando. Porque a gente está ocupado demais. E além de esquecer do privilégio que era ter Cristo na sua casa, Marta ainda tem
ainda age mal, pelo menos de 3 maneiras. Ela julga a sua irmã. Ela julga Maria, ela diz: Senhor, o senhor não está vendo não aí? A Maria está deixando eu trabalhar sozinha. Não está me ajudando. E às vezes, além da gente não valorizar o privilégio de conhecer e de ter a Cristo, a gente ainda julga. Só quer saber de igreja. Não sei para que esse negócio de igreja. GC, sei para quê. Não foi para o culto quinta? Para que esse negócio de GC na sexta? Sabe por quê? Porque tem pessoas que reconhecem que estar com Cristo é um privilégio, não é um peso. Porque tem pessoas que amam estar na presença dEle. E quando a gente ama, quanto mais tempo a gente puder estar junto, melhor. Ou você não lembra quando você estava apaixonado? Era grudado 24 horas. Ia para casa, ia falando no telefone. Aí chegava em casa, ficava no telefone. Aí não tinha mais nada para falar e ficava desliga tu. Não, desliga tu. Aqui não tem ninguém que fez isso. Não, desliga tu. E esse desliga tu daqui a pouco está meia hora e nenhum dos dois consegue desligar. Por quê? Porque se amavam, estavam apaixonados, queriam estar perto. Marta julga a irmã dela. Pede para que Jesus tome partido, né? E quando ela não dá prioridade àquilo que realmente era importante. Numa geração que diz que não tem tempo, se a gente não aprender a estabelecer prioridades, a gente vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque se você não estabelecer prioridade, querido, o diabo ele vai só te enrolando, ele vai só colocando distrações. Paulo, num determinado momento da sua vida cristã, Paulo ele nos dá um conselho. Ele diz assim: livre-se de todo embaraço e de todo pecado. Ele está falando que tem coisas que não necessariamente são pecado, mas que causam embaraço, atrapalho na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. São distrações. E o diabo é especialista em nos distrair, em ocupar o nosso tempo com coisas que não são mais importantes do que Deus, porque ele sabe que se você der prioridade para a coisa certa, a tua vida vai ser outra, teu nível de conquista vai ser outro, teu nível de crescimento vai ser outro. E quando você cresce, quando você avança, quando você conquista, você glorifica a Deus. E não tem nada que deixe o diabo mais possesso do que quando você glorifica a Deus. Quem está me entendendo? Ele te distrai porque ele sabe que se você der atenção para Deus do jeito que você precisa dar, ele sabe o que você vai viver. Quando o diabo se rebela no céu, ele queria uma única coisa: o lugar de Deus. Ele queria adoração, ele queria ser adorado. Então, quando você glorifica a Deus, é quando você mais incomoda o diabo. Só que quando que a gente glorifica? Quando a gente vive a vida cristã que Deus tem para nós, quando a gente vive a vida de vitórias, ou quando você está passando por luta, mas você vê o agir de Deus, sabe? Quando o propósito de Deus começa a se cumprir na sua vida, você glorifica Ele. Só que para que isso aconteça, você precisa dar a Ele o nível de atenção que você precisa, dar o nível de prioridade que Ele precisa. Marta não deu prioridade àquilo que era mais importante para ela. A pergunta é: como que a gente tem recebido ou tem dado atenção a Jesus todos os dias? Porque Ele nos deu tempo para orar, para ler e meditar na Sua palavra, para nos conectarmos com pessoas através dos nossos grupos pequenos, dos GCs. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é um GC, pastor?
é um grupo de crescimento. É a igreja se reunindo nas casas para orar juntos, sabe, para compartilhar uma palavra, para ter um tempo de comunhão, sabe, para ter um tempo de relacionamento, para comer junto, porque se não tiver comida não é crente, né? Então, é para você ter um nível de relacionamento e de amizades que vão ser fundamentais no teu processo de caminhada cristã. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, tem quem o ajude a levantar. O problema é que às vezes as suas companhias, você está na igreja, mas teu grupo de relacionamento, na hora que você cai, ao invés de te ajudar a levantar, ele pisa na tua cabeça. E às vezes não é nem por maldade, é porque ele não conhece. Na hora do problema ele diz, vamos para a balada, vamos tomar uma. Aí no dia seguinte o problema continua lá e você tem mais uns 3 que você arrumou. Então, Ele nos dá tempo, sabe, para nos envolvermos com Ele. Ele nos dá tempo para a gente servir no ministério. Ou será que você não tem tempo? Será que as pessoas que estão no ministério é porque são desocupadas? Será que as pessoas que fazem parte do time de voluntário é porque não tem nada para fazer? Sério, você acha que é isso? Claro que não. É porque elas entenderam que como cristãos, servir é um privilégio. Como Jesus disse que há maior prazer em servir do que ser servido. Elas estão dando prioridade àquilo que é importante para Deus e não aquilo que é importante para os homens ou é importante para ela. Porque é natural que a nossa natureza humana queira ser servida. Mas não é natural que a nossa natureza cristã não deseje servir. Dá prioridade àquilo que é importante. Mas além de chegar na casa dos ocupados, Jesus também, ele chega na casa do religioso. E ele vai na casa de Simão, que era conhecido como fariseu. Simão implora que Jesus coma na sua casa. Mas quando Jesus aceita o convite, a primeira coisa que o anfitrião faz foi criticar Jesus, porque Jesus permitiu que uma mulher pecadora ungisse os seus pés. Quando a gente olha para Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 46, diz assim: um dos fariseus implorou a Jesus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Então uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e de pé atrás dele a seus pés, chorando, ela começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Beijou seus pés e os ungiu com perfume. Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, disse a si mesmo: esse homem, se fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é aquela que o toca, que ela é uma pecadora. Então, respondendo a Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele disse: diga, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo como pagar, perdoou a ambos. Diga então, qual deles amará mais? Qual deles o amará mais? Respondendo Simão, ele disse: acho que aquele que a quem o Senhor perdoou mais. E ele lhe disse: você julgou corretamente. E virando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, mas ela regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou, mas esta, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com unguento. Pelo que vos digo que lhes são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha que história. O cara insiste para Jesus ir na casa dele, aí Jesus vai. Quando Jesus chega, ele não recebe Jesus como era de costume receber o mestre. Quando você chegava na casa, naquela época, qual era o costume de receber um mestre? Você lavava os pés, você ungia a cabeça dele com óleo, e ele não faz nada, ele simplesmente recebe Jesus como se fosse uma pessoa qualquer.
E quando aquela mulher vê que Jesus está lá, ela reconhece quem era Jesus. Ela reconhece a autoridade que Jesus representava. Ela reconhece quem Jesus era. E a Bíblia diz que ela se prostra aos pés, ela começa a chorar. E com lágrimas ela molhava os pés de Jesus, ela enxugava com seus cabelos, e ela pega um nardo puro, um perfume extremamente valioso, caríssimo, e ela derrama sobre os pés dele. E Simão, é interessante que a Bíblia diz que Simão fala consigo mesmo. Só que ele esqueceu de quem diante de quem ele estava. E Simão, aquela mulher ali, e Simão fica aqui, igual a gente fica, né? Vocês não, mas eu de vez em quando fico. A gente fica vendo algumas situações e fica aqui, né? Jesus soubesse quem ele é. Jesus soubesse. E Simão ficou ali. Se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele não deixaria ela lavar os pés dele. Ela não deixaria, e ele começa a julgar. Ele julga, condena e mata. Porque às vezes a gente julga, condena e mata uma pessoa só com o olhar, não precisa nem abrir a boca. Às vezes a gente está se achando tão crente, tão cristão, que a gente tem a capacidade de olhar e às vezes ver pessoas chegando, ver pessoas na igreja. E durante muito tempo, querido, infelizmente a igreja foi lugar de julgamento. Tem muita gente hoje que não quer saber de igreja pela maneira como foi julgado. Deixa eu te falar uma coisa. O papel da igreja é amar. O papel do diabo é condenar. E o papel de Deus é julgar. Quem julga é Ele. E é por isso que na sequência desse texto ele vai dizer que nós temos que ter muito cuidado com o nosso julgamento, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Só que parece que isso não está na Bíblia, a gente esquece isso. Na mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. E será que eu estou tão santo assim mesmo? Será se eu sou tão perfeito assim mesmo, a ponto de eu julgar o outro, sabendo que eu vou ser julgado pela mesma medida, e sabendo, não, pode me julgar, porque eu sei quem eu sou, eu estou na bênção, estou no azeite. Jesus nos dá um ensinamento sobre a casa do religioso, quem que aceita? E é engraçado que Jesus julga Simão, ele julga a mulher e julga Jesus, pela atitude que Jesus teve. Jesus diz assim, deixa eu te contar uma história, Simão. Vamos supor que o Dera me deve R$500 e o Júnior me deve R$1.000, e eu decido perdoar a dívida dos dois. Quem vai ficar mais grato? O que me devia 500 ou o que me devia 1.000? Quem acha que é o que devia 500? Ainda bem que não vamos precisar de aula particular de matemática. É lógico que quem devia mais vai ficar muito mais grato. A dívida era muito maior. Ei, Jesus está dizendo a mesma coisa que ele disse num outro momento: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Ele. Não existe erro que não possa ser consertado por Ele. E às vezes a gente acha que o nosso pecado é menor do que o do outro, e que o nosso tem perdão, o do outro não. Ou o contrário, às vezes a gente acha que o que a gente fez foi grave demais e Ele nunca vai nos perdoar. Não, Ele sempre vai perdoar. A Bíblia diz que onde há confissão e onde há arrependimento, pecado confessado, a Bíblia diz que é pecado perdoado. E aquela atitude daquela mulher, que foi a mesma atitude do ladrão na cruz. Quando Jesus está crucificado, tem dois ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E a Bíblia diz que um começa a zombar de Jesus.
Cadê? Tu não é o rei dos judeus? Não salva nem a ti mesmo, vai salvar os outros. E o outro ladrão, ele repreende, o outro diz: ei, cara, para com isso. Porque nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele está aí sem merecer. E ele pede para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: ainda hoje você estará comigo. Por quê? Porque independente do que ele tinha feito, ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece a capacidade, o amor, a graça, a misericórdia que há em Cristo para perdoar. A grande pergunta é como que nós temos nos relacionado com Ele, com as pessoas. Será que o nosso relacionamento com Ele tem produzido em nós essa graça, essa misericórdia? Ou será que quanto mais nós nos relacionamos, porque o religioso, quanto mais ele busca Deus, mais ele julga os outros. Quanto mais ele busca Deus, sabe, mais ele condena. Eu vou dizer uma coisa para você: o cristão genuíno, quanto mais ele busca Deus, mais ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ele começa a se conhecer, ele sabe quem ele é. Mas ele olha e diz: Senhor, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, eu estou perdido. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, de verdade, de maneira saudável, mais nós sabemos quem nós somos. E quanto mais nós descobrimos quem nós somos, mais nós temos certeza de que se não for a graça e a misericórdia dele, nós estaríamos perdidos. Isaías tem uma experiência como essa. Ele entra na casa, está cheia da glória de Deus, e ele olha e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho lábios impuros. No momento que ele reconhece, a Bíblia diz que o anjo com uma tenaz pega a brasa e toca onde? Nos lábios. Por que nos lábios, pastor? Porque foi onde ele reconheceu que precisava de transformação. O problema é que às vezes a gente acha que não precisa. Às vezes a gente está tão focado na mudança que os outros precisam, que a gente esquece da mudança que a gente precisa. Às vezes a gente está tão focado em julgar os outros que a gente esquece de olhar para nós. E cristianismo, vida cristã, é sobre a capacidade que nós temos, não de sermos perfeitos, mas de sermos saudáveis. Nós não somos uma igreja perfeita, nós somos uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável, pastor? O que é um cristão saudável? É um cristão que sabe das suas limitações, que sabe das suas falhas, que sabe que não é melhor do que ninguém, que independente daquilo que ele já avançou, que ele já cresceu, que ele já amadureceu, ele sabe que ele é tão pecador quanto o outro que está chegando agora, mas que ele também sabe que na hora que nós falhamos, ele sabe que o caminho é reconhecimento, confissão e arrependimento. Isso é um cristão saudável. Eu já disse aqui várias vezes e continuo a dizer: eu tenho medo de gente que não é humano. Eu tenho medo de gente que não erra. Eu tenho medo de gente que é perfeito, porque não existe. E às vezes a gente cria uma imagem, a gente cria um personagem. A palavra personagem do original é persona. É um papel que você cria, que você interpreta. Por isso nas novelas, nos filmes tem o personagem. Por quê? Porque ele está interpretando uma realidade que não existe. Na vida real ele é uma coisa, mas no filme ou no programa ele é outra. Ele está interpretando um papel. E não existe pessoas perfeitas, existem personagens perfeitos, que às vezes nós criamos acerca de nós mesmos, e isso nos faz julgar outros. E isso nos faz, às vezes, não perceber a necessidade que nós temos de Deus na nossa vida. E por último lugar, Jesus entra na casa de Zaqueu. E ali é nessa atitude de Jesus que eu me baseio para tomar algumas decisões, né? Eu sempre digo aqui na igreja que
almoço, janta, churrasco na casa de ovelha minha, eu não preciso ser convidado. Eu só preciso saber que está acontecendo. Já fui várias vezes, a minha esposa disse: tu me mata de vergonha. Eu chego lá, e aí, gente? Cheguei. Se eu souber, meu amigo, e eu tiver de bobeira, chego lá. Jesus vai: Zaqueu, desce aí que eu quero almoçar contigo, comer lá na tua casa. E ele entra. E a atitude de Zaqueu foi o quê? Depois que ele tem um encontro, quando ele recebe Jesus, ele dá a atenção que Jesus precisa, que Jesus merece, não que precisa. Ele dá a atenção que ele precisava dar a Jesus. E o resultado foi o quê? Zaqueu, que era um homem ganancioso, corrupto, cobrador de impostos, que explorava o povo, totalmente corrompido. Ele sai de lá e ele diz: Senhor, eu não só vou me ajeitar daqui para frente, como eu vou devolver aquilo que eu defraudei o povo várias vezes mais. O coração de Zaqueu, que era um coração ganancioso, se torna um coração generoso. Coração generoso. Por quê? Porque ele não ficou feito uma barata tonta que nem Marta, sem dar atenção para ele. Ele não ficou julgando, nem se julgando. Porque tem gente que fica, é o espírito, né, como o pastor Laudier pregou, é o príncipe com coração de mendigo, sabe? Eu não mereço. Não, eu sei que eu não mereço. Mas Ele escolheu me amar, Ele escolheu morrer na cruz por mim, Ele escolheu derramar a graça e a misericórdia. Não é para mim me sentir um coitadinho, não. Também não é para mim me sentir melhor do que ninguém. É para mim me sentir realmente quem eu sou, amado, perdoado, filho, sabe, que continua precisando da ajuda do Pai, que continua precisando da graça e da misericórdia do Pai todos os dias. Aleluia! É você ter uma identidade saudável. É você saber quem você é sem Cristo e quem você é em Cristo. É saber onde você pode chegar sem Cristo e onde você pode chegar com Cristo. É sobre isso. Eu queria que você refletisse de que maneira você tem acolhido Cristo na sua vida, na sua casa. Será que a sua vida ou a sua casa tem sido um lugar de ocupação, de preocupação, de muitas atividades e sem muito tempo para parar e ouvir o que Ele tem para você? Ou a sua casa, sua vida tem sido um lugar de julgamento? Será que a sua casa tem sido um lugar onde as pessoas se sentam à mesa para falar uns dos outros, para julgar uns dos outros, para falar dos erros dos outros? Ou será que a sua casa tem sido um lugar onde se fala da graça, da misericórdia e do perdão? Será que a sua casa tem sido um lugar de transformação? Porque quando nós damos a Ele o lugar e a atenção devida, o resultado é transformação. A história de Zaqueu nos prova isso. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você falasse com o Senhor e fizesse uma autoavaliação de como tem sido, como você tem recebido a Cristo na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Como que você tem recepcionado Ele? Qual o valor, a importância que você tem dado ao fato de ter Ele na sua vida? Porque na casa de Marta, tanto Marta como Maria tinham Jesus presente. Mas uma teve a atitude correta, dando a Ele a atenção e o devido valor e a devida prioridade. A outra não. Sabe, reflita sobre como você tem se relacionado com Ele. Será que o teu relacionamento com Ele tem produzido a mudança, a transformação, o coração generoso, disposto a servir, disposto a compartilhar? Ou será que não tem tornado você um religioso
que quanto mais se aproxima de Deus, mais se acha superior aos outros, mais se acha melhor. Quanto mais tem, mais quer ter. Ou será que tem produzido um coração generoso? Quando nós damos a Ele a devida atenção no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Ele, as mudanças são inevitáveis. Quando você reconhece: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, que eu sou um homem de mente impura, que eu sou um homem de atitudes impuras, que eu sou Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho errado nisso, eu tenho falhado nisso. Você tira o erro dos olhos dos outros, tira os olhos do erro dos outros e coloca os olhos nos seus próprios erros. Quando você reconhece, a Bíblia diz que Ele vem, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele molda, Ele perdoa. Eu queria que você orasse agora e falasse com Ele. Você dissesse: Senhor, a partir de hoje eu quero que a minha casa, a minha vida seja bênção, onde o Senhor transborde para a vida de outras pessoas.